verdade somados, tá? Tem pessoas que têm psoríase, mas não têm artrite. Tem pessoas que têm só artrite e não têm a psoríase em si. Mas quando você fala de artrite psoriásica, eu tenho, na verdade, um somatório das duas. Eu tenho descamação em algumas articulações e eu tenho problemas articulares, por isso o nome de artrite, tá? Então, novamente, mais um assunto que tem o fundo emocional por trás, tá? Então, a artrite psoriásica tem 30% dos casos somado à psoríase, que é a descamação, tá? Só que aqui nós estamos falando, além do problema de descamação da pele, nós temos inflamações que acometem articulações, tá? Então ela é uma doença autoimune, cutânea. O que é uma doença autoimune? Ela não é contagiosa, tá? Pode ser que na família uma pessoa tenha e não mais ninguém. Então ela tem um fundo emocional, novamente, mais uma doença que tem uma ação que pode ser acometida por um fundo emocional excessivo, tá? Ela é crônica e geneticamente determinada por afecção da pele, caracterizada por placas descamativas pelo corpo, predominante no tronco, nos cotovelos, nos joelhos e no couro cabeludo. Então, além do problema da descamação, eu tenho problemas articulares de dor. Oi, Ana, boa noite. Então, a artrite psoriásica pode ser definida como uma doença articular inflamatória em paciente com psoríase e teste positivo do fator reumatoide, né? Aquele fator HLA-B27. É uma artrite soronegativa que acompanha a psoríase cutânea. Ela não tem predomínio de sexo, então é 1 para 1, tá? Um homem ou uma mulher, tá? Jane, boa noite. Acontece de 1 a 3% da população adulta, em geral, em média, 5 a 10% destes pacientes desenvolve artrite psoriásica. Na maioria dos casos, as lesões de pele procedem artrite em meses e até em anos. Eu tive um caso uma vez, esse eu posso relatar, um amigo, eu acho que eu comentei com vocês, boa noite, Gabriela, comentei com vocês uma vez na sala. Ele é uma pessoa que tem ainda, né? Mas pensava que ele mudou um pouquinho a forma dele de pensar e agir. E ele é um cara que trabalhava dias da semana, horas, começava às 7 da manhã, terminava às 11 da noite. Isso era de segunda a sábado, às vezes domingo ele ainda trabalhava também. E ele esquecia um pouquinho do lazer, da família, o dia a dia, tá? Então ele era só voltado para o trabalho. E alguns anos atrás ele me procurou, né? Exatamente com esse quadro aqui, de artrite psoriásica, e ele me relatou, isso que eu falei para vocês, né, o tempo que ele trabalhava, tudo mais. Aí eu falei, cara, olha só, a artrite psoriásica, ela tem um fundo emocional do estresse muito ligado a isso aí. Então, se você seguir os meus conselhos, você pode melhorar um pouquinho isso. Ele é um cara que mora na Barra da Tijuca, tem um poder aquisitivo alto e tal, não vou falar quem é, porque é antiético a gente falar. Mas ele relatava exatamente esse quadro que nós estamos vendo aqui agora, né? Descamação de cotovelo, descamação nos joelhos, né? Ele tinha um pouco de descamação nas costas também. Então, bem característico da artrite psoriásica. Aí eu falei, o que você faz durante o dia? Ah, trabalho. Vem cá, cara, você foi um atleta, sempre fez atividade física, de uma hora para outra você larga tudo e não se cuida, né? Aí eu falei para ele que ele tinha que dividir a semana dele em algumas coisas que ele deveria fazer para cortar um pouquinho essa linha diária da mesma coisa. É o que a gente está passando hoje. É uma linha diária da mesma coisa. A gente não consegue sair desse bolo, né? Então o que ele tinha? O que eu falei para ele? Ó, segunda, quarta e sexta você vai fazer a sua caminhada, dar sua corridinha na praia, tomar sua água de coco, dar um mergulho. Muda esse aspecto. Ah, mas isso vai me atrapalhar. Eu falei, bom, se você quiser que eu desligue o telefone, você está pedindo uma orientação, o tratamento que você tem que ter, eu estou te dando uma orientação. Terça você pega a sua esposa, seus filhos, vai dar uma volta, vai ao cinema, sei lá, vai para o shopping, qualquer coisa. E na quinta-feira sai com a sua esposa, vai para um teatro, vai para um cinema, come uma pizza, sei lá, já está com ela. Sábado faz uma brincadeira, muda um pouquinho. Bom, depois que ele começou a fazer isso, tudo secou. A artrite dele, principalmente a parte descamatória, secou. E até hoje ele me liga, boa noite, Gisela, até hoje ele me liga agradecendo um conselho que eu dei. Quer dizer, o tratamento às vezes não precisa a gente aprofundar, a gente vê o problema da pessoa e às vezes uma orientação que você dá, você melhora, tá? Então a idade mais frequente do aparecimento é entre 30 e 45 anos. Ele na época tinha 40 anos, tá?
sendo menos comum entre os 20 após os 50. A artrite psoriásica, a psoríase, pode ser um sinal pequeno e difícil de ser encontrado. Tem gente que confunde, às vezes, a psoríase com vitiligo. Só que o vitiligo, ele ocupa o corpo todo. A artrite psoriásica, a psoríase, ela é mais característica de cotovelo, joelhos, né? Dorso. Existe a que nós chamamos de psoríase ungueal, que dá nas unhas. É bem específico. As evidências clínicas sugerem que a inflamação da pele é independente da artrite, sendo 90% dos pacientes psoriásicos nunca a desenvolverão. Em 75% dos casos, a psoríase procede de artrite, em 15% tem início sincronizado, em 10% precede a psoríase. Então são dados estatísticos de pessoas. O mais comum é ter artrite e ter a psoríase. A etiopatogenia ainda é incerta. Por que ela inicia? Sabe-se muito que tem um fundo emocional por trás. Né? Aquela história que eu converso com vocês às vezes. Né? A gente tem uma doença que está latente, está dentro da gente, e de repente, por algum motivo, ela é disparada. Esse é um caso. A patogênese da artrite psoriásica envolve fatores genéticos, imunológicos e ambientais. Os genéticos pode ser passar de pai para filho, mas não é comum acontecer isso. O imunológico tem relação com a diminuição da defesa orgânica por esses fatores emocionais. Ellen, boa noite. E os fatores ambientais é o dia a dia, é o convívio. Tá? Para que essas alterações ocorram, é necessário predisposição da pele somada a algum fator que possa originar esse processo. Como ambiental, um trauma psíquico. Olha aí, ó, sistema nervoso. Importado antes de desencadear a artrite, indivíduos geneticamente predispostos. Quer dizer, a pessoa tem, não sabe que tem, mas alguma coisa dispara. Há uma forte associação com o antígeno da histocompatibilidade do HLA-B27, com a artrite psoriásica, com a síndrome de Reiter e a espondilite anquilosante. Então, é aquele grupo... Exatamente, Larissa. Exatamente. A pessoa, quando muda os hábitos, ela começa a mudar um pouco os hábitos, né? Ela consegue relaxar. Você vê, provavelmente na época das férias ele não tem. Quando ele está trabalhando intensamente, nesse momento, por exemplo, deve ter muita gente. Hoje mesmo, vocês viram, o artista Flávio Migliaccio, ele faleceu. Na verdade, foi um suicídio, né? Ou seja, ele desesperou-se. Quem escutou, quem leu, quem viu o caso dele, ele fez uma carta, né? Ou seja, a parte emocional dele estava no limite, ele tirou a vida dele, não sei como foi, tá? Mas, boa noite, Felipe. Mas o cara tirou a vida dele. Quer dizer, o fundo emocional estava acima do controle que ele tinha. Então, às vezes, o ataque emocional, a forma emocional, o dia a dia que nós vivemos, nos causa comprometimentos. Então, a todo momento eu falo para vocês que tem muita coisa hoje mostrando para a gente que nós somos combatidos, nós sofremos ações no nosso sistema de defesa, no nosso sistema imunológico, com o que nós vivemos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, na forma com que a gente vive, o meio que a gente vive, o proceder com as pessoas, as respostas que você tem, e às vezes nós somos agredidos e nós não ficamos, nós não respondemos e ficamos amargurando aquilo dentro da gente, a gente não consegue colocar isso para fora e gera uma doença que às vezes pode ser comprometedora. Essa aqui é um outro caso. Fatores genéticos têm sido... Fala, Isaac, tudo bom? Fatores genéticos têm sido propostos como responsáveis tanto para a psoríase como pela artrite psoriásica, como resultado da observação e agregação familiar na psoríase. Evidências familiares também sugerem envolvimento de fatores genéticos na associação com a psoríase e a espondilite anquilosante. Ele é um grupo daquelas doenças que nós estamos falando da espondilite semana passada e agora estamos falando da artrite psoriásica. É um grupo de doenças, tá? Como vem depois, semana que vem, a síndrome de Reiter. O estresse e algumas condições psiquiátricas podem ser responsáveis pela supressão imunológica, ou seja, o problema emocional novamente atuando sobre o organismo, resultando em manifestação somática com a psoríase e a artrite psoriásica. A evidência mais clara da patogênese da artrite psoriásica são os mecanismos vasculares e imunes. Na ausência de uma hipótese única, é provável que diversos fatores, como genéticos, ambientais e imunológicos, em combinação, criem diferentes manifestações clínicas de uma doença tão complexa. Foi Larissa que me perguntou, foi. Larissa, como é que o seu pai responde
quando ele está estressado, você já me falou que ele arrebenta a pele, né? Elas aparecem, e quando ele está mais calmo. Responde isso para mim, que é bom para a gente ter um contato disso, um feedback, os colegas também entenderem que existem pessoas que sofrem com o fator emocional e como isso agride o nosso organismo. Fala um pouquinho isso para os colegas e para mim, por favor. Gabriel, boa noite. Seca, né? É como se não acontecesse absolutamente nada, né? Provavelmente, como eu falei, nas férias ele não deve sentir nada, né? Dores articulares, descamação na pele, mas no momento que ele está estressado, ele deve ter dores, a descamação e assim por diante. É complicado, né? Então você já sabe até como proceder, né? Tem coisas que você pode fazer uso para ajudar seu pai, né? Você é uma profissional futura. Então, você já sabe como proceder. Você é uma profissional futura que sabe como agir e ajudar o seu pai, inclusive, tá? Os sintomas podem se iniciar em uma... Beleza, manda brasa. Tem que fazer isso. A gente não é que nossos pais, nossos familiares são cobaias, não é isso. É aproveitar o conhecimento que a gente adquire e colocar ele em prática. É isso que a gente tem que fazer. Ajudar a quem precisa, né? Nós não somos só, eu quero só dinheiro. Não é só isso não. Eu ajudo muita gente eu ajudo e às vezes eu não cobro absolutamente nada, tá? Não é só ganhar dinheiro, a gente tem que ver também a quem pode e a quem não pode, a quem consegue te dar um retorno, aquele que não consegue dar retorno, é ajudar também. Os sintomas podem se iniciar em uma ou mais articulações, geralmente com característica de artrite simétrica, ou seja, ela dá nos dois lados, em um paciente com história de psoríase anterior. Pode ocorrer inflamação nas unhas, que é a tal da psoríase ungueal, na pele, nas articulações, que é o caso da artrite psoriásica, no aparelho genital, no sistema linfático. Com certeza, Larissa, com toda certeza. Nós estamos no meu grupo agora, meus amigos, e nós fizemos uma campanha, nós na verdade estamos fazendo de 15 em 15 dias. Cada um está doando, fala Moisés, nós estamos doando cada um uma cesta básica, na verdade 2 cestas básicas de cada um, e o grupo são 40, na verdade as esposas também ajudaram, nada, nem nada, são 160 cestas básicas. Nós fomos uma comunidade, vimos as pessoas que estavam necessitando e estamos ajudando de 15 em 15 dias com uma cesta básica para a pessoa. Uma cesta básica que vale hoje em torno de R$100. É um bom valor para uma família que dá para dar uma segurada aí nos 15 dias pelo menos. Então é um fator de ajudar, não é só venha a nós o vosso reino, também tem que ajudar um pouquinho. A alteração nas unhas é vista em 60% a 90% dos pacientes, é muito comum. Tem que fazer, não adianta. Hoje a gente tem que trocar um pouquinho, a gente tem que ajudar. Essa pandemia, se alguém entendeu o que está acontecendo, nos está colocando mais fechados em casa para a gente raciocinar, para a gente evoluir um pouquinho como ser humano, evoluir um pouquinho como espírito, evoluir um pouquinho como pessoa, tá? Eu sei quanto está ruim para mim me manter em casa, tá? Como está ruim ficar em casa. Mas eu sei que eu estou me aprimorando de alguma forma. Eu estou sentado mais, eu estou raciocinando um pouquinho mais, estou pensando mais em algumas coisas, estou estudando até mais, né? Eu já falei para vocês que eu estou fazendo umas 2 pós, estou querendo ver se eu faço a 3ª, tá? Inclusive eu já fiz, em 2 semanas eu fiz as matérias todas, eu consegui estudar, fazer as provas e tudo mais, já fiz. Estou esperando agora só eles me orientarem o que eu tenho que fazer. Na verdade, quem acredita, eu digo sempre, eu sou espírita, kardecista, eu acredito nessa parte, eu acredito que nós temos idas e voltas, cada um com o seu credo, não importa, mas eu acredito que, segundo relatos dos espíritas, né, que isso é um pensamento negativo que transpassou o positivo. Isso é possível? Sim. Enquanto as pessoas pensarem positivo, o negativo não penetra. Se você pensar, aquela história do princípio corantes, no caso da psoríase, olha, a gente usa tanto corante para comer
Por exemplo, você quer ver um corante que é facilmente utilizado e é bom para a pele? Gelatina. Gelatina é um corante, mas ele é necessário para elastina, para colágeno. Mas que tipo de corante você está falando em relação a que tipo de corante? Ana, que tipo de corante você está falando? Qual tipo de corante? Bom, eu vou continuar, você vai me passar isso. Vamos lá. Quase sempre estão presentes fadiga, astenia, ou seja, são dores articulares, né? Emagrecimento e febre, que não ultrapassa 38 graus Celsius. Conjuntivite, irite, inflamação. Ceratoconjuntivite dá uma marcação embranquecida e lacrimejamento, né? Alimentícios. Eu acho que o corante não é somente mal para quem tem problema de artrite, não. Eu acho que para qualquer um. Qualquer um. A gente deve evitar alimentos que são colorados. Eu acho que para qualquer pessoa. E o excesso disso é cancerígeno, né? Esse excesso de corante que a pessoa às vezes se alimenta é cancerígeno. Quer ver uma coisa que tem corante pra caramba? Esses chips da vida aí, isso aí tem corante pra caramba. Isso é cancerígeno. O pessoal come isso a rodo. Isso é uma porcaria. Alterações de fundo emocional quase sempre pioram as lesões da pele e pode proceder a artrite. Foi o caso da nossa colega. As apresentações clínicas podem ser distribuídas da seguinte forma. Tem vários tipos, tá? Então, primeiro tipo, artrite oligoarticular. Ela é assimétrica, ou seja, dá de um lado só, acomete as articulações interfalângicas proximal e distal, metacarfalangiana e metatarsofalangianas. É associada às tenossinovite dos flexores, formando dedos em salsicha. O dedo em salsicha, ele fica inchado e fracionado, inchado e fracionado. Podem ocorrer entesites. Entesite é a inflamação da região que liga os tendões aos ossos, tá? Pode ocorrer entesite, principalmente nos calcâneos, essa forma em 15% dos casos. O segundo tipo é a poliartrite simétrica, que é a mais comum, tá? Ocorre em 5% dos casos. Semelhante à artrite reumatoide com tendência anquilosante. Lembrando que anquilosar é fixação óssea. Em interfalângica proximal, porém apresenta fator reumatoide negativo. Ou seja, o HLA-B27 ele é negativo. O terceiro tipo é a artrite psoriásica clássica. Ocorre em 70% dos casos. Envolvimento de articulações interfalângicas sem acometimento da outra articulação. Com lesões ungueais, ou seja, eles têm descamação nas unhas e frequentemente associadas. Esse é outro tipo, a artrite mutilante, ocorre em 5% dos casos. É a forma mais grave, com lesões osteolíticas sérias das falanges e das articulações metacarfalangianas, que levam à reabsorção. Grande tendência à anquilose, sacroileite e deformidade. Anquilose, fixação da articulação, sacroileite, inflamação do sacro e algumas deformidades, que pode ser... Fala, Jerônimo. E algumas deformidades de mãos e às vezes nos pés, tá? Muito parecido com a artrite reumatoide. O outro tipo é a forma espondilítica. Também ocorre em 5% dos casos. Envolvimento axial, ou seja, ele só dá em membros, com comprometimento das articulações sacroiliaca, axial, desculpa, é só no centro, no áxice é o eixo, comprometimento da articulação sacroiliaca e coluna, com sacroilite assimétrica, ou seja, dá de um lado ou dá do outro, sindesmófitos atípicos, ou seja, fixações. Com frequência ocorrem erosões nos ossos dos carpos, ou seja, no punho, nos metacarpos, na mão, e dão um aspecto, no dedo, um aspecto de telescopagem. Telescopagem parece quando você faz o raio-x, que ele está cheio de buracos. E com a reabsorção das falanges distais, formam dedos em ponta de lápis. Essa reabsorção óssea que eles falam, o dedo fica afilado, muito fino, tá? Por isso que eles chamam de ponta de lápis. Ele fica grosso e vai afilando até a ponta do dedo.
A forma espondilítica é debilitante e sua progressão da lombar para a parte torácica leva à redução da expansibilidade torácica. Então você vê que ela é bem parecida com a espondilite anquilosante da aula passada, prejudicando a função pulmonar. Quer dizer, se ele comprime a caixa torácica, provavelmente ele também comprime o coração, causando também problemas cardíacos. A formação de fibrose crônica nos lobos pulmonares superiores e a fusão nas articulações comprova a diminuição da expansão torácica e a depressão da ventilação pulmonar. Na artrite psoriásica não há alterações específicas. Não há alterações específicas, porém, algumas são bem sugestivas, como a predileção pelas articulações interfalângicas distais. O afinamento das falanges terminais, a artrite periférica mutilante, que ela vai afilando, ela perde a funcionalidade. A anquilose, que é a fixação, a assimetria, ou seja, um lado ou outro, a distribuição grosseira de pequenas articulações. Ela fica grossa na parte proximal e afilada na parte distal. A periostite, inflamação do revestimento do osso, e a espondilite atípica. Em uma fase mais tardia, são mais evidentes as erosões da falange distais, as luxações articulares, o comprometimento da epífise na falange distal, lembrando um aspecto de cogumelo, né? O formato do dedo, ele é mais grossinho na extremidade e vem afilando. Então ele fica muito mais intenso, mais grosso na extremidade, bem fininho no trajeto. Vitória, boa noite. A periostite no ponto de inserção dos músculos e ligamento do osso. Denominada tendinite da inserção da entesopatia, principalmente do calcâneo, né? A entesopatia é a ligação, né? A inflamação do tendão de ligação com os ossos. O sindesmorfo na região dorso-lombar, ou seja, formação e fixação, os osteófitos com fixação. A diminuição do espaço interespinhoso, essa diminuição do espaço causa dor, porque ele começa também a comprimir as estruturas nervosas. E a coluna em bambu, que é característico desse tipo de doença, né? A coluna em bambu é característica da espondilite anquilosante, também da artrite psoriásica, nesse caso espondilítico, que é um caso específico e bem debilitante, quando relatado com associação da espondilite e da psoríase. Não há alterações específicas nos exames laboratoriais. Se observam resultados típicos de doença inflamatória crônica. O hemograma mostra anemia decorrente da própria atividade da doença por um processo secundário às reações colaterais indesejáveis dos medicamentos utilizados para o tratamento. Vocês vejam que o medicamento em si aqui, eu falo sempre para vocês, já falei isso bastante para vocês, todo medicamento ele é agressivo de alguma forma. E como ele compromete, às vezes, outras funções do nosso corpo. Então ele agride a doença, mas ele também destrói o osso. Ele é complicado, esse tipo de medicamento para esse tipo de doença. A velocidade de hemossedimentação geralmente estará elevada. A proteína C reativa e as mucoproteínas estarão alteradas. Isso são proteínas que ajudam na formação óssea, tá? Elas estão totalmente alteradas, por isso esse desgaste nos ossos e as fixações. Principalmente nos períodos de exacerbação da doença. E o teste para o fator reumatoide é negativo. O critério diagnóstico para a artrite psoriásica foi desenvolvido por Vassey e Espinosa e consiste no envolvimento obrigatório de pele e unhas, somado nos segmentos nos itens. Essas são as características diagnósticas da doença. Dor e inchaço nas articulações interfalângicas distais por mais de 4 semanas. Dor e inchaço das articulações periféricas na forma assimétrica, ou seja, dá de um lado ou dá do outro, por mais de 4 semanas. Artrite simétrica periférica por mais de 4 semanas com ausência de fator reumatoide ou nódulo subcutâneo. Os nódulos subcutâneos são mais comuns na artrite reumatoide, menos comum na artrite psoriásica. Alterações radiológicas periféricas deformadas no tipo de dedo em ponta de lápis, como aquilo que eu falei, grosso na extremidade proximal e afilado na extremidade distal. Erosão das falanges terminais, periostose, ou seja, além da degeneração da camada de revestimento do osso, sendo leve, anquilose óssea, fixação. O dedo fica rígido. Dor na coluna e rigidez com restrição de movimentos por mais de 4 semanas. É anquilose na coluna, muito parecido com a coluna de bambu da espondilite anquilosante.
fatores radiológicos vertebrais, grau 2 de sacroileite lateral, ou seja, a sacroileite, além de ser um quadro inflamatório, ele também é limitador. A pessoa perde um pouquinho da mobilidade de anteroversão e retroversão do quadril. Tratamento medicamentoso. Até o momento não existe medicamento específico para a cura dessa doença, porém os recursos terapêuticos disponíveis possibilitam o controle, ou seja, ele é paliativo. Ele não age sobre a doença, ele é paliativo ao problema. O corticoide é um anti-inflamatório hormonal eficaz, indicado em pequenas doses e com cautela, e a sua retirada de forma gradativa pode levar a fenômeno de rebote. O fenômeno de rebote é a pessoa ter que tomar novamente. Eu sou meio contraditório em relação aos corticoides, porque os corticoides eles atuam nos problemas articulares de uma forma que também agride um pouquinho a cápsula articular, principalmente a camada de revestimento dos ossos. Ele até pode melhorar o quadro, mas o problema é essa destruição e a retenção de líquido que um corticoide faz no ser humano. Então eu sou meio adverso. Eu estou seguindo o autor, mas eu sou meio adverso a corticoide. Mas fazer o quê? Pacientes com sintomas leves e moderados, eles se beneficiam do uso de anti-inflamatórios não hormonais. Marcela, boa noite. E altera a história natural da doença. A droga mais utilizada é a metotrexate, que atua na artrite periférica, nas entesites e nas lesões de pele provenientes da psoríase. Outra droga antirreumática efetiva é a sulfasalazina. Também são utilizados os agentes biológicos que bloqueiam seletivamente as ocitocinas. Ocitocina é uma enzima provocadora da dor, tá? Estão disponíveis o Eternacept, que é e o Infliximab. São dois medicamentos, eles são importados, tá? As drogas imunossupressoras exercem uma determinada inibição no crescimento dos tecidos que se multiplicam com rapidez, como ocorre no tecido psoriásico. Na verdade, ele bloqueia essa fixação e a formação do dedo em ponta de lápis. O Psolarens, associado aos raios ultravioleta, UVA, ou seja, essa foi uma orientação, eu esqueci de falar daquele meu colega, isso foi uma orientação para ele, né? Vai para a praia, faz uma caminhada, toma água de coco, e o sol para quem tem artrite psoríase é um remédio, ou seja, se o ultravioleta do sol é um remédio, o ultravioleta nosso, que nós usamos dentro da clínica, também é um remédio. Então, se você não tiver sol, vamos dizer que eu tenho um período, eu moro no país, ou moro num local em que o sol quase não aparece, tipo Inglaterra. A Inglaterra tem cerca de 20% dos dias do ano com sol. Os outros dias ou é nublado ou é com névoa, tá? Então, é um local que o ultravioleta não penetra muito, mas o uso do ultravioleta terapêutico seria uma forma de tratar. Então, o ultravioleta é descrito como benefício para a pele e para formas periféricas da artrite. Forma periférica porque é pele, tá? Na avaliação nossa, inclui parâmetros direcionados à investigação da atividade e à gravidade da doença. Os meios de avaliação utilizados para o paciente com artrite psoriásica são avaliação músculo-esquelética, história da doença e do paciente, avaliação postural e avaliação da dor. Aqui entra muito diretamente a avaliação articular, para ver as amplitudes de movimento como estão. A goniometria, para quantificar a amplitude de movimento das articulações comprometidas conforme o tipo de acometimento. Mapa das articulações, para registrar as articulações acometidas e que estão agudizadas, né? Quais estão normais e quais estão com comprometimento. Tem que ser registrado muito bem isso. E, se possível, em grande parte das doenças reumáticas, é importante a reavaliação a cada 15 dias, tá? Para ver o andamento do processo. Como são doenças geralmente crônicas e de difícil tratamento, prolongado inclusive, isso pode durar 2, 3, às vezes 4 meses, nós temos que ir reavaliando para ver o andamento do tratamento do paciente. Mapa das articulações, já falei. Palmograma e plantígrafo, ou plantigrama.
Palmograma é uma forma de você avaliar em que você pode pintar a mão do paciente para que ele não tenha aquela mão parecida com artrite reumatoide, com a mão totalmente lisa. E o plantigrama para você ver se tem algum comprometimento ou gerou algum comprometimento nos pés. Então tinta, ou existe um aparelho em que você tem, é um espelho, em cima tem um vidro em que você reflete através da própria umidade que a pele tem, você coloca lá e você analisa depois, através de gráficos, que tipo de mão ou que tipo de pé tem ali. Ou você usa tinta guache antialérgica, coloca sobre um papel, se preferência um papel 40 quilos, que não é nem um A4, nem um papel cartolina, ele é um intermediário, e você consegue, através de linhas centrais e de gráficos, saber que tipo de mão e pé você tem ali. Teste especial, teste da seta ou da flecha e o sinal de Schober, que nós vimos semana passada. Distância mão-chão, ou seja, a inclinação lateral, e você vê a distância e pede para a pessoa chegar ao máximo ao chão, tá? E mede o ponto do dedo médio até o chão, e essa reavaliação a cada 15 dias você vai vendo se melhora a mobilidade sacroiliaca. Para isso serve esse teste. Sinal da corda de Forestier, esse é um teste específico para saber como é que está a mobilidade também da coluna. E a distância lateral mão-chão é muito parecido com a distância mão-chão. O objetivo do tratamento fisioterapêutico é manter a habilidade e a mobilidade funcional do paciente. O programa da fisioterapia deve ser idealizado de forma que o paciente possa realizá-lo também em casa. O que é importante nisso tudo? Nem todo paciente tem condição de estar durante a semana, 2, 3, às vezes 5 dias da semana na clínica. Então, às vezes ele pode ver uma vez na semana as orientações para que ele faça em casa. Porque eu digo sempre, nós estamos com o paciente 40, 50, 60 minutos com ele. E as outras 23 horas? Como é que ele procede? Quais são as orientações que nós temos que dar? Quais são os processos que ele tem que utilizar em casa, os meios e medidas para que ele alivie as tensões do dia a dia dele? Boa noite, Marlon. A cinesioterapia deve preservar a mobilidade articular, a força muscular e a resistência. Então, a cinesioterapia, através de mecanoterapia, manualmente, utilização de meios mecanoterápicos, podem ser utilizados e devem ser utilizados com esse paciente. Para a doença em atividade inflamatória, os exercícios... Sim, você entrou um pouquinho depois, o Moisés, mas a gente estava conversando com a Larissa e ela citou o pai dela com esse comprometimento. Ela tem fundo emocional, sim. Inclusive, ela comentou que os momentos que ele está mais estressado é o momento que as descamações acontecem e não sei se ele tem dores articulares, mas é o momento que o problema aparece. Ele é o problema da agudização nessa fase de estresse excessivo. Então, para a doença em atividade inflamatória, os exercícios de mobilização passiva, os exercícios isométricos, são os mais tolerados. Com a diminuição da atividade inflamatória e maior tolerância para parte do paciente, os exercícios ativos e ativos resistidos são adicionados ao programa. São indicados exercícios de alongamento dos extensores da coluna, quer dizer, aqui nós temos especificamente o Mackenzie, muito bem utilizado aqui, e do quadril, o Williams, no caso, para melhorar a mobilidade. Sim, a propriocepção ela é tipo da atividade que ela pode ser utilizada em qualquer momento, em qualquer tipo de atividade, em qualquer tipo de problema, tá? Porque, querendo ou não querendo, o problema articular também afeta o problema muscular, e a propriocepção está intimamente ligada a isso. É comum, Moisés, é comum. Eu tenho um amigo, delegado, tem 2 amigos que tem isso. Inclusive, um ficou curado pelas orientações, não precisa nem tratar. Ele mudou os hábitos de vida dele. Tá? Então, às vezes, a mudança de hábito que a gente tem, a gente pode curar um problema. Tá? As orientações que nós damos para o nosso paciente. Então, são indicados esses de alongamento, extensores de quadril, coluna, para evitar os encurtamentos e deformidades articulares e musculares. Os alongamentos diários ajudam a evitar a contratura de quadril do tronco em flexão, porque pela própria diminuição e a anquilose, né, das estruturas da caixa torácica, a diminuição do espaço melhora inclusive a expansão, tá? Em flexão, por ele vai tender a fechar, tem que abrir. Os pacientes devem ser incentivados a praticar exercícios de respiração profunda,
com ênfase na expansão da caixa torácica para preservar a função torácica. Vocês, eu acho que não tiveram ainda a fisioterapia pulmonar. Quando você estuda, existe Fisiologia ou Fisiopatologia de West. É um bom livro para quem começar a querer estudar um pouquinho da fisioterapia respiratória. Ele era de capa rosa, eu acho que agora é capa azul. A terceira edição era capa rosa e a quarta edição é capa azul. É Fisioterapia de West ou Fisioterapia Pulmonar de West, WEST. Ele fala muito especificamente sobre esse tipo de caso aqui, da respiração profunda. Sim, o respirão ajuda, mas é importante também você entender que a gente respira errado. Nós respiramos muito errado, tá? A gente não consegue aprofundar a respiração. Além do que, a nossa respiração não é totalmente trocada. Todo mundo pensa que a hematose, ela faz com que haja a troca total gasosa. Isso não acontece. Isso é a maior mentira que existe, tá? Não existe troca total gasosa. Existe um percentual maior de troca gasosa. Então, nós temos dois espaços no meio respiratório. É o que a gente chama de espaço morto fisiológico e espaço morto anatômico. Vocês vão aprender isso mais à frente. Eu creio que seja até mesmo com Tusa. Eu acho que é com ele essa parte. Mas isso é para evitar, inclusive, que haja o acolabamento das estruturas pulmonares. Então, quando você inspira, você deveria soltar lentamente o ar pela boca, o que não acontece. A gente inspira muito e expira pouco, na verdade. E deveria ser o equilíbrio entre os dois. Tá? A nossa respiração é muito errada. Então, quando você para de repente, para um pouquinho, tenta esvaziar a mente numa meditação, você consegue melhorar a sua respiração. Isso oxigena melhor o cérebro, isso pode evitar futuramente um problema de Parkinson, Alzheimer ou alguma demência que venha afetar o cérebro, porque você está oxigenando melhor o cérebro. É importante você dar uma parada e fazer uma respiração, melhorando em si a sua oxigenação e até a oxigenação cerebral. Eles podem utilizar toalhas ou mesmo suas próprias mãos para aplicar uma resistência com a inspiração e ajudar na expiração. Eu uso uma faixa que eu uso no conceito Mulligan. Eu uso uma faixa, ela é muito parecida com um cinto de segurança. Tá? Eu uso essa faixa ao redor do paciente, eu transpasso, boa noite. Eu transpasso essa faixa, fico com uma extremidade e a outra ela fica transpassada no tórax. Então eu sigo a inspiração do paciente e no final eu dou uma pressão. Quando eu faço essa pressão, eu ajudo nos músculos respiratórios, como o diafragma também, a melhorar a força muscular, ajudando a expansão da caixa torácica. Tá? Você pode fazer isso manualmente, com uma toalha que seja grande ou com uma faixa larga. Tá? O pessoal usa muito, sabe o que também? Aquelas faixas de judô e karatê, que ela é rígida, é firme, é boa. Você transpassa, fica de um lado, né? Você transpassou, você fica de um lado, do outro lado você segura. Então a pessoa inspira, você faz o movimento acompanhando. Só que você vai dando uma pressãozinha. E com essa pressãozinha tem que fazer um esforço para inspirar ou expirar. Tá? Os pacientes devem ser informados sobre os riscos das infecções respiratórias como o ato de fumar. Esse tipo de doença é aconselhável que a pessoa não fume. A crioterapia é indicada para as formas de artrite aguda, para combater a dor e os espasmos musculares. Tanto a termoterapia superficial quanto a crioterapia são utilizadas para o relaxamento muscular e analgesia. Outras formas de calor são o turbilhão, o tanque de Uba e a piscina térmica, sendo que o turbilhão e o tanque de Uba também proporcionam o efeito de massageamento, devido ao jato de água e o ar combinados. A hidroterapia, além de proporcionar maior liberdade, que é o mesmo caso da semana passada da espondilite anquilosante, para a realização de exercícios, permite até mesmo que os pacientes com a doença em atividade realizem tais exercícios, porque com a própria flutuação melhora o movimento e distribui, melhora, na verdade, diminui a carga sobre as articulações. A hidroterapia não é contraindicada para artrite psoriásica, desde que a pele não esteja descamando, pois o cloro pode causar irritação. Tem muitas piscinas terapêuticas hoje que não mais fazem uso de cloro, fazem uso de cobre
O cobre, ele não é agressivo à pele, tá? O cloro é. Inclusive, eu tenho uma colega aqui na Ilha do Governador, que ela tem a casa dela, ela é fisioterapeuta como eu e também educadora física como eu. E ela tem na piscina terapêutica dela, ela não usa cloro, porque 90% dos pacientes dela são pessoas acima de 70 anos de idade. Então ela usa cobre na água, não tem nenhum tipo de comprometimento, não causa nenhum tipo de agressão nem alergia à pele. Aberto a perguntas agora sobre o assunto. Como Moisés falou e a Andressa, a Larissa que falou, é uma doença de causa emocional quando as pessoas estão estressadas. Eu fico muito chateado com algumas coisas, que eu vejo que algumas pessoas às vezes entram, dizem que entram, dão a presença e depois saem. Em vez de assistir a aula, elas não estão prestando atenção na aula. E isso eu estou vendo aqui, que eu sei quem entra e eu sei quem sai. Então isso é uma coisa muito chata, não está enganando a mim não, está enganando a si próprio. Porque está gastando o seu dinheiro, né, em prol de alguma coisa para tentar aprender, está fazendo da melhor forma possível para que vocês aprendam mesmo à distância, mas eu tenho visto gente fazendo isso. Entra, diz que está aqui, depois sai. Não está me enganando em nada, está enganando a si próprio, está perdendo um contato, um bate-papo, um pouquinho de experiência que eu tenho. Mas estou aberto a perguntas. Ninguém tem pergunta nenhuma? Nada? Nenhuma pergunta? Ah, sim. Lembrando, amanhã quem puder, 10 da manhã. O que difere da artrite reumatoide? Bom, a artrite reumatoide, um de cada vez. O que difere da artrite reumatoide? Calma. O que difere da artrite reumatoide? Primeiro, em grande parte dela, o fator reumatoide não está presente. Segundo, ela tem relação com o estresse? Tem, como a artrite reumatoide. O que difere da artrite reumatoide é que a artrite reumatoide eu tenho deformação de mãos e pés, e até joelhos. Na artrite psoriásica, ela tem a anquilose, ou seja, a fixação dos ossos, e até o afilamento do osso, e a descamação de algumas regiões da pele. Esse é o diferencial. Tá? Quem fez a segunda pergunta, por favor, repita. Acho que foi a Larissa, se não me engano. Fala, Jonathan, o que foi complicado? O risco do cloro, guarda a sua, Larissa. O risco do cloro é causar inflamação e irritação na pele. Em vez da escamação que está acontecendo, pode causar até ferimentos, porque o cloro ele pode destruir. Como eu já tenho um revestimento em alguma área articular que não está total, ele pode causar ali um comprometimento e maior irritação. Sim, eu falei aqui, se há diminuição da amplitude torácica, não é que afeta a imunidade é que afeta ela. Tá? A imunidade baixa é que pode gerar doença. Se você já tem algum lado, essa doença começa com um lado emocional, o estresse excessivo. Você já tem o comprometimento, você já tem um de cada vez, pelo amor de Deus. Calma. Espera aí, uma pergunta de cada vez. Então, termina uma, próxima pergunta. Tá bom? Estou me perdido agora. A pessoa faz umas 4 perguntas ao mesmo tempo. Como começa a doença? Bom, a pessoa tem já no fundo dela, geneticamente, a probabilidade de ter. E como o problema emocional dela, o estresse excessivo, pode comprometer, ele pode gerar. A colega de vocês aqui, a Larissa, ela fez a citação do pai dela. Quando ele está mais estressado é quando há maior descamação e as dores articulares. Próxima pergunta. Quando afeta crianças, acho que foi essa, não foi? Moisés que fez. Afeta crianças. Sinceramente, a literatura não, ela fala que é incomum abaixo dos 20 anos. É mais entre os 30 a
30 a 45 mais ou menos, 25 a 40 anos, essa faixa. Crianças não são afetadas. Além do que a criança não tem, ela pode ter vitiligo, que é outro problema, aí é pele, não é problema relacionado à parte emocional. Perguntas ainda? O que mais? Agora pode fazer, a ordem eu acho que está indo agora, tá indo, eu fiquei doido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas, porque aqui a gente quando recebe a pergunta, sim, irite, não tem cura, Larissa, não tem cura. Sim, só o controle. Se ela pode afetar outras partes do corpo, mais comum, mãos, ela afeta mãos, principalmente dedos, tá? Sacro, né? Sacro, segura pior, sacro e coluna. E descamação, principalmente cotovelo, joelhos, dorso e unhas. São as articulações mais afetadas. Tem gente que tem psoríase e não tem artrite. O tratamento dele, inicialmente, é o uso, sim, parte íntima pode ter no pênis ou na vagina. O tratamento dessa pessoa, primeiro, mudanças de hábito. Esse é o primeiro aspecto do tratamento. Pode ter perda de sensibilidade, principalmente nas regiões articulares. De cada vez, pelo amor de Deus. Os medicamentos começam pela ação do médico. Primeiro que a gente não pode, nós indicamos remédios. Sim, geralmente começa com a psoríase, ela pode evoluir para artrite, em 30% dos casos, tá? Eu já me perdi qual é a pergunta que eu estava. Já me perdi. Quem fez faz de novo, por favor. Um de cada vez. Ah, sim, tratamento. Inicialmente, a mudança de hábito, tá? O uso de ultravioleta é importante, ou seja, banho de sol pode ser feito. Você tem ultravioleta dentro do setor de fisioterapia. Na fase inicial aguda, exercícios passivos e isométricos. Na fase crônica, exercícios ativos e ativos resistidos. Hidroterapia também, tá? Então, basicamente, na fase aguda, a utilização de ultravioleta e exercícios passivos e isométricos. A pessoa responde bem. Pode ser usada a crioterapia? Sim. Pode ser usado calor superficial? Sim. Na fase crônica, exercícios ativos resistidos e exercícios ativos. Hidroterapia, e não impede que você use os anteriores. Posso continuar usando ultravioleta, posso continuar usando o gelo, posso continuar utilizando o calor superficial, não impede. A gente nunca pode esquecer o que foi dado para trás, a gente pode somar, tá? Mais perguntas? Um de cada vez, pelo amor de Deus, senão vocês me matam. Porque aqui sai e fica alguns segundos. Você já fez o exame, apesar que não vai aparecer isso, mas você já foi no reumatologista e no dermatologista? Sim. Mudança de hábito, Moisés? Sim, porque o laser ele ajuda na formação de pele. Sim, pode ser utilizado o laser, sim. Eu não citei, mas pode sim. Pode sim. Pode ser feito sim. Como é formação de pele, 3 joules, 3 minutos, varredura. 3 joules, 3 minutos, varredura. Ok? Mais perguntas?